Eu vou começar e agradeço muito a presença de todos vocês que estão aqui, né? Muito boa noite para quem está aqui ao vivo, boa noite também para quem vai chegar depois, ou bom dia, né? Porque lá na frente a gente não sabe que horas que a pessoa vai assistir, mas que sejam todos muito bem-vindos eu fico muito feliz com esses encontros aqui. É, legitimamente, verdadeiramente. Na aula passada, a gente abriu esse campo, né, que por vezes ele é complexo, ele é um campo delicado, né? A gente falou do divino como fonte de luz, como logos, o verbo que estava no princípio. Então, percorremos também João, né, e o tal Spinoza, com Deus ligado à natureza, e o avracadabra, acho que vocês se lembram. Eu crio ao falar, a função emotiva da linguagem e o que eu concebi como vazio fértil, né? Quando eu caminhava em 2013, né? A contribuição que eu apresentei da imagem que eu trago de Deus. E a gente terminou com a resposta de Jung: não acreditar, saber Deus. E eu avisei que tratar desse tema ele é complexo e delicado, porque o meu doutorado na Universidade do Porto foi sobre isso. Academicamente, eles têm um nome, né? Textos sensíveis. E nesse caso, porque trata do sagrado. E em qualquer momento, a qualquer momento, eu posso ferir sem querer a crença de um de vocês, se eu toco de uma maneira no tema que não é exatamente afim com aquilo que a gente acredita, com aquilo que é a nossa fé, com os ritos que a gente tem, né? Por isso a gente se depara com a sensibilidade do texto. Então é por isso que a gente chama de textos sensíveis na academia. Mas o tema é sensível mesmo, e por isso ele é tão importante de ser trabalhado, eu acho, né? Então agradeço inclusive a provocação da Deise para que a gente fizesse essa nova aula. Tanto que ela pediu mais, né? E eu entendo por quê. Porque esse tema, o bonito, eu acho, dele é que ele não fecha, ele se abre. E cada porta que a gente empurra revela um corredor ainda mais longo. Talvez porque Deus não seja, como eu disse na aula, aquilo que fecha, mas aquilo que abre, onde tudo pode surgir. E hoje eu quero entrar por três portas que ficaram, de certa maneira, entreabertas quando eu fui reler o que eu fiz: a do divino que habita em nós, a do limite da nossa cognição diante do que a gente chama de Deus, e a do gesto humano que, na minha experiência e na minha fé, mais se aproxima do divino, que é pisar o chão do outro. Vamos começar com o divino em nós. Imago Dei, imagem de Deus, né, do latim. O Gênesis diz, entre aspas, criou Deus o homem à sua imagem, fecha aspas. É talvez a afirmação mais radical de toda a tradição abraâmica, né? E também talvez a mais mal compreendida, porque imago Dei não é vaidade, não é a afirmação de que nós somos grandes, é a afirmação de que a gente, nós seres humanos, carregamos uma centelha de algo que nos transcende. Isso muda completamente a forma como a gente se relaciona conosco mesmo, né, e com o outro. No centro das tradições abraâmicas, o cristianismo e o judaísmo, a gente tem dignidade e valor sagrado. Temos atributos comunicáveis que nos diferencia dos outros animais e nos capacita ao amor, à consciência moral e à criação, atributos superligados ao divino, não é verdade? E além disso, mordomia e cuidado, que é o quê? Nós somos representantes de Deus e devemos cuidar do mundo. Isso é muito bonito. Na tradição hindu, os Upanishads chegam à mesma intuição por um outro caminho. É Atma e Brahma. Atma é a alma individual, é no fundo idêntica à alma universal. Não semelhante, idêntica. Então, isso tem uma relação muito interessante. O que você é, em essência, é o que tudo é. A separação é real na experiência, mas não é a realidade última. Uma via para a gente pensar nisso é saber que todos os elementos químicos que possuímos no nosso corpo, né, são os mesmos do cosmos.
como diz a ciência. E eu acho que é interessante porque uma coisa não diminui a outra. Eu até fiz um poema com isso, que a Cláudia gostou muito, um haikai onde eu disse que encontrei eu no meio da palavra Deus. Tenho eu no meio da palavra Deus, né? E isso em português tem uma beleza que em outras línguas não tem. Talvez porque Deus seja brasileiro. Eu gosto de pensar assim, né? Brincadeiras à parte, a gente precisa nos lembrar que não somos Deus, mas somos feitos do mesmo tecido do que quer que Deus seja. Isso transforma cada ser humano num lugar sagrado, não num altar, mas num campo fértil onde tudo pode florescer, onde tudo pode brotar, né? Agora vamos chegar no ponto 2, que é fé e religiosidade. Eu acho que é uma diferença que importa muito. Aqui eu preciso falar na primeira pessoa, como eu fiz na aula sobre o testemunho, tá? Eu fui criado numa família cristã, eu frequento a igreja, eu respeito a tradição profundamente. Quantos católicos, inclusive, vocês conhecem que caminharam do Vaticano até Santiago de Compostela, nos dias de hoje, como eu fiz em 2013? Né? Então, acho que isso aí é inquestionável, essa minha relação com a questão da fé. Mas há muito tempo eu percebi que fé e religiosidade não são a mesma coisa. E que confundir essas duas coisas durante algum tempo me custou uma certa clareza. A palavra religião, e aí eu gosto de ir sempre pela palavra, né? Vem do latim religare, né? Religar. E a pergunta que eu aprendi a fazer é religar a quê? A fé, quando é genuína, religa à fonte, a experiência viva do sagrado, a presença que não cabe num dogma, né? Mas que você reconhece quando você encontra. A religiosidade pode fazer isso, com certeza, né? E muitas vezes faz, mas também pode religar à instituição, à regra, à identidade de grupo. E quando isso acontece, Deus começa a ser usado, de certa maneira, para separar em vez de unir, para julgar em vez de acolher, para fechar em vez de abrir. Assim como não é todo mundo que se religa à fonte, mas se religa exclusivamente à instituição, eu acredito que uma parte enorme dos peregrinos hoje não faz uma peregrinação, apenas caminha até Santiago. Então, acho que tem uma diferença muito grande aí que deve ser observada ou que pode ser observada. E isso é outra coisa, né? Eu não estou criticando a religião, vejam bem. Eu só estou dizendo que ela, como qualquer tipo de linguagem, pode apontar para o real ou pode tornar-se um fim em si mesma, né? A diferença está na direção desse gesto. E essa distinção, eu acho que ela é muito essencial para qualquer conversa mais honesta sobre o que significa o divino. E, por extensão, sobre o que significa peregrinar. Negar essa dimensão religiosa da peregrinação, eu acho, é esvaziar a sua essência, é tirar um dos pilares que são importantes na questão da peregrinação verdadeira, né? Terceiro ponto, a cognição limitada. Atenção, não vemos o vento. Há uma imagem que eu carrego comigo há anos, que ganhou forma num livro que eu escrevi, chamado Vente, de 2012. Esse livro tem 3 partes: sagrado, profano e humano. E o nome dele é Vente porque ele é um convite a ventar, a deixar-se mover pelo que não se vê. Porque a gente não vê o vento, né? A gente vê a saia e os cabelos da menina. Vemos as copas das árvores. Vemos o mar se transformar em cavalos de água com crinas de espuma. E aí a gente sabe que por ali o vento passou. O que me parece verdade sobre Deus é exatamente isso. A nossa cognição, por mais desenvolvida que seja, por mais que a ciência avance, não está equipada o suficiente para perceber o divino de modo direto. Não porque Deus esteja escondido, mas porque somos instrumentos com um alcance determinado. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é bom. Um rádio não capta ultrassom. Não é falha do rádio, é o limite do seu espectro, né? Quando tiram a missa
em latim e passam a missa para uma língua popular, a experiência com certeza se altera. Algo se ganha e algo se perde, né? Porque a missa no passado era em latim, hoje não, né? Se você for pensar, é como os mantras orientais. Uma vez no caminho de Shikoku, um monge me disse o seguinte, que não há tradução para alguns sutras que a gente repete em forma de oração, né? A gente até acha a tradução do Sutra do Coração para o português, por exemplo, mas o ritmo, a fonética, a forma dos sons e a frequência original que aquele sutra é dito e cantado, a gente não consegue alcançar em nenhuma tradução, se você for pensar. Então, há uma parte ali da linguagem, do mistério, que se perde. É como o om do universo, né? O som. Om. Como é que você traduziria isso? Não existe um jeito de traduzir isso e manter esse tipo de reverberação e o tipo de forma de colocar no mundo, né? Ele não pode ser traduzido para outro idioma, entre aspas, certo? E o próprio Jesus, em João 3, versículo 8, ele usa essa imagem, né? O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que nasceu do Espírito. E Espírito com letra maiúscula, como o vento. Não visto, mas sentido. Não explicado, mas atravessado, vivido. Eu acho bonita até aquela frase que sempre o padre diz, que é o seguinte: eis o mistério da fé, né? E eu acho que isso se encaixa muito nesse ponto aí. Na tradição Zen, o Koan existe precisamente para esgotar a mente racional, para levá-la ao limite, até que algo diferente alcance a percepção. E isso não é irracionalismo, é o reconhecimento de que a razão, sendo um instrumento do percebido, né, da nossa capacidade de percepção, não pode perceber o que está antes de toda a percepção. O mesmo acontece com a poesia e com a música. Acho que a gente já falou sobre isso aqui, né? O Deus de barbas brancas, ele não é mentira, ele é uma alegoria. O problema não é a imagem dele, é quando a gente confunde é, o que a imagem aponta com ela mesma, né? É como apontar para a lua e, em vez de olhar para a lua, ficar olhando para o dedo. Porque a imagem do Deus de barba branca, ele não é Deus. Ele é a imagem do que a gente quer ver, vamos dizer assim, certo? Então é mais ou menos esse tipo de olhar sobre que eu queria deixar aqui. Quarto ponto, Lemaitre e o querer anterior. Em 1927, o padre belga Georges Lemaitre propôs aquilo que viria a ser chamado de Big Bang, a ideia que o universo teve um início, expandindo-se a partir de um ponto singular de densidade infinita. Até o Einstein, inicialmente, ele resistiu, depois ele reconheceu. Mas o que me interessa aqui não é a física, é a pergunta que a física não responde e que Lemaitre, como um homem de fé, porque era padre, sabia que existia. O que havia antes? Não no sentido temporal, porque teoricamente, acho que o tempo, se ele existir, ele nasce com o universo, né? Mas no sentido ontológico do ser, né? O que é a condição de possibilidade de que algo exista em vez de nada? Essa pergunta é muito interessante. O que é essa condição de possibilidade de que algo exista em vez de nada? E a física pode descrever o como, mas o porquê exige uma outra linguagem, uma outra matéria, um outro saber, né? Um outro tipo de sensibilidade, talvez. Eu não acredito num Deus que ajusta as leis da física de fora, como um relojoeiro. Eu acredito num querer anterior, uma intenção que não é pessoal no sentido humano, mas que é o fundamento de que qualquer coisa seja possível. Eu não sei se um Deus que cria como um artesão, talvez um Deus cuja vontade já demonstra a sua existência. Eu sei que eu não tenho percepção suficiente para compreender o que é, mas assim como Jung, eu sei Deus, pelo que eu já vivi, pelo que eu percebi, pelo que eu entendo,
pelo que eu percebo, e pelo que eu não entendo, inclusive, eu imitaria Jung e diria, eu sei Deus, em vez de eu acredito Deus. Quinto ponto, o verbo no código genético. Na última aula, eu falei da palavra como pedra jogada no lago. E aí eu queria ir um pouquinho mais fundo. Se o verbo é o princípio estruturante do real, se a criação acontece pela linguagem, então o código genético é, para mim, uma das expressões mais literais dessa intuição. O DNA, como a gente sabe, é linguagem. 4 letras, né? Adenina, timina, guanina, citosina, combinadas em sequência de uma precisão e uma complexidade que ainda nos escapa. E toda a informação de um ser humano, de uma sequoia, de uma bactéria, escrita nessa língua de 4 caracteres. É incrível isso. Acho que o cientista que liderou o projeto Genoma Humano, Francis Collins, eu olhei o nome dele, e que é cristão declarado, ele chamou-lhe simplesmente a linguagem de Deus. Olha que bonito. E eu acho que isso não é uma metáfora forçada, é uma observação estrutural. A linguagem que Deus escreve não está apenas nas escrituras, está na fundação da matéria viva, né? Da própria matéria. Essa coisa de o verbo se fez carne e habitou entre nós, isso é incrível, né? E João disse isso, talvez de uma maneira até mais literal do que ele possa ter é, sabido, inclusive, né? Então eu acho isso maravilhoso. E eu acredito piamente nisso, nessa coisa da palavra de Deus, tanto nas escrituras quanto na biologia humana e na forma como o cosmos e a gente é feito. E eu acho o seguinte, que isso não diminui o divino, isso localiza o divino. Mostra que o sagrado não está apenas no alto ou em outro lugar, está no fundo, no dentro, na hélice dupla de cada célula, né? No Deus está dentro de cada um e entre nós, no código que a gente carrega sem saber ler. Olha que interessante. Se a gente pensar bem, é como se nós fôssemos uma palavra ou uma frase, quem sabe um parágrafo de Deus. Já pararam para pensar nisso? Então, o sexto ponto é o seguinte: pisar o chão do outro, o perdão. Esse ponto, para mim, é o coração da aula, porque eu acho que não sei se é só a minha maior questão como ser humano, mas eu acho que é a maior questão da humanidade, talvez. A gente chega num ponto que eu acho que é muito crucial. Emmanuel Levinas foi um filósofo judeu do século XX, sobrevivente do Holocausto, e ele propôs algo que tipo virou a filosofia ocidental de cabeça para baixo. A ética não é uma consequência da ontologia, é anterior a ela. Olha que interessante. Como se a ética já existisse antes das coisas existirem, né? E o fundamento da ética é o rosto do outro. É bonito isso, né? Para ele, para Levinas, quando olhamos para um rosto de um outro ser humano, realmente olhamos sem o reduzir a uma função ou uma categoria. Encontramos uma exigência que não criamos e não podemos ignorar. É uma responsabilidade que nos precede. E é nesse encontro, nessa exigência ética, que o rosto do outro nos coloca, que Levinas encontra o traço do infinito, o traço do divino. E eu acho isso muito bonito, porque o princípio de construção do sujeito é um princípio da alteridade. A gente se reconhece no outro, nas diferenças e na igualdade. Então, eu acho que o Levinas foi muito, muito sábio ao pensar nessa ética da relação entre o ser e o outro. E eu acho que tem uma coisa muito, muito divina nisso. Mas deixa eu tentar dizer isso com as minhas palavras, o que significa isso na prática. O que mais nos aproxima do divino é pisar o chão do outro. Não concordar, não esquecer,
não aprovar, pisar o chão, entrar no terreno da experiência de quem está na nossa frente, especialmente de quem nos feriu, e compreender de dentro como aquela pessoa chegou até ali, o que que a formou, o que a assustou, o que a fechou, né? O budismo tibetano tem uma prática chamada Tonglen, que é dar e receber. Na meditação, o praticante inspira o sofrimento do outro, não foge dele, não nega, né? E expira alívio. É o treinamento sistemático de pisar o chão do outro, de deixar a dor alheia entrar em vez de manter uma distância segura. E eu acho isso muito bonito. O perdão, ou seja, esse perdão verdadeiro, não o que se diz por obrigação, exige exatamente isso. Exige que eu abandone o meu chão por um momento e pise no chão de quem me feriu. Não para justificar, mas para compreender. E a compreensão, quando ela é real, ela dissolve uma parte do ódio que a incompreensão alimenta, né? Porque a gente só consegue compreender efetivamente o outro na hora que a gente se coloca na perspectiva dele, né? Isso talvez seja difícil. Esse gesto é, para mim, o momento em que o ser humano mais se aproxima do divino. Por isso que eu acho que esse é uma coisa cerne dessa aula. Eu acho que o ser humano só consegue se aproximar verdadeiramente do divino quando ele consegue perdoar, quando ele consegue pisar o chão do outro, quando ele consegue olhar para o outro não como o outro, mas como o irmão, né? Como o próximo. Aí a gente pode até falar de outras coisas bíblicas assim, né? Mas que eu acho que é um como a ti mesmo, amar o outro como a ti mesmo. Eu acho isso muito bonito. Então, eu acho que esse é um gesto único que a nossa natureza animal não pede, mas ela existe assim mais fundo em nós e às vezes a gente consegue fazer e muitas vezes a gente não consegue fazer. Então, acho que esse é um exercício constante. É o imago Dei, a imagem de Deus em ação, né? Eu acho que quando a gente consegue fazer isso, a gente está agindo conforme Deus. E aí a gente vai fechar da seguinte maneira: a gente não vê o vento, mas a gente vê o que ele move. A gente não vê Deus, a gente vê a vida organizada em código. A gente vê o universo expandindo a partir de um querer que a física não nomeou. A gente vê o rosto do outro exigindo de nós uma responsabilidade que a gente não escolheu. A gente vê o perdão acontecer onde parecia impossível. E às vezes, quando uma palavra certa chega na hora certa, a gente sentiu que não foi a gente que expressou. Vocês já repararam nisso? Às vezes, tem alguma coisa que a gente diz ali que parece assim, puxa, talvez eu tenha sido só canal agora, não fui eu que disse isso. Mas foi você que disse isso porque você se expressou. Então, acho que isso é uma coisa, mais uma vez, eis o mistério da fé. Então, o convite não é compreender o divino, é tornarmos-nos um lugar onde ele possa se mover, como a saia da menina, como as folhas das copas das árvores, como o código que pulsa em cada célula, escrevendo, dizendo, definindo quem a gente é. Talvez nós, no fundo, sejamos um haikai de Deus. Guarda essa que essa é boa, né? Então eu fico com uma pergunta para você. Há alguém cujo chão você ainda não pisou? Repara, vou repetir. Há alguém cujo chão você ainda não pisou e que talvez esteja esperando que você faça? Porque se tiver, faça. Porque é quando a gente encosta, roça bem de levinho o divino que habita em nós. E aí é um convite que eu faço para cada um de vocês. Nem que seja pegar o telefone e falar assim, cara, eu vou ligar hoje. Eu vou
tirar a máscara, descalçar, me despir e ligar hoje e dizer: olha, eu sinto sua falta, olha, desculpa, olha, obrigado, olha, eu errei, olha, eu sou só um ser humano, olha, estou pensando aqui, eu compreendo, olha, eu estou te ligando porque eu preciso te ligar. E se puder, face a face é ainda mais legal. É isso. Eu acho que a gente tem que se aproximar desse divino que existe na gente e escolher pisar o chão de hoje, né? Do outro, né? Porque a gente tem que fazer Deus florescer, a gente tem que tentar trazer Deus para fora. O que eu tinha para dizer é isso. A gente só tem 10 minutos, infelizmente, para poder bater um papinho aqui rápido e fazer algum comentário. Mas é porque, pô, falar do divino não é simples. E eu espero que alguém, se vocês puderem falar um minutinho cada um aí, vai ser muito legal. Vai lá, começa aí. Não deixa o tempo passar, não. Vou falar rapidinho, só uma sugestão. Dentro do que você falou, maravilhoso, 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 né? Maravilhoso. Tem uma série que eu não sei se vocês viram, mas eu recomendo profundamente, que chama Unchosen. Tem o Chosen, né? Que é a história de Jesus, e essa série chama Unchosen. Eu Ah, esqueci o nome em português. Depois eu mando para vocês, vocês depois, marcam. faz favor, que aí eu compartilho para todo mundo. Porque é sensacional, exatamente isso, quando o divino se manifesta. E às vezes ele se manifesta em canais que você questionaria, sabe? Assim, Uhum. não é possível, sabe, que, né, dentro de uma seita, todo mundo procurando a perfeição, chega um completamente imperfeito, mas essa figura mostra a cada um a sua própria imperfeição. Gente, vale a pena. Maravilhoso. Pô, obrigado. Maravilhoso. Bom demais. Gratidão demais. Eu, eu adorei a sua sugestão e eu queria falar, na sua fala sobre mistério, me lembrou a um amigo de juventude, né? Eu tinha meus 30 e poucos anos e nós Quanto dia? éramos muito, nós éramos 30 anos atrás, nós éramos muito amigos de verdade e falando sobre mistério, ele foi um monge beneditino que largou. E aí, falando sobre mistério, ele falou: Claudinha, o mistério é quando a gente aponta uma lanterna para o sol. Onde é que está a luz? O Maravilhoso. mistério é a luz na luz. É tão evidente, é tão claro, que a gente não consegue ver. Muito interessante. E isso me marcou. Essa foi uma das falas dele que veio de encontro com a sua fala sobre mistério. Veio de encontro? Não, veio E ao encontro. não Esse veio esse é um erro de. comum. Veio de encontro se Ah, tá. chocou. Veio ao encontro, encontrou. Isso, encontrou, Isso, reverberou isso, na isso. sua fala. Perfeito. Desculpa, Ah, não, tentar não, colaborar com o que não, você disse, porque eu acho que imagina. eu percebi o que você disse. Aham. É isso. E me lembrou ele, e agora falando no solo fértil, me deu vontade de entrar em contato. Boa, ó o sopro aí. É isso. É. Que bom. E aí, Lenora, Paulo, Marcela, não sei quem pode. Não, é como você falou, né, Bernardo? É complexo, Não é complexo? é complexo, é difícil, mas aí você falando da questão do Deus, o que que é Deus e como é que Deus nos fez a sua imagem e semelhança, tal, aí me veio aqui
Ixi, Não sei travou? se vocês conhecem. Cristo seja em mim, vocês conhecem? Não, não, Repete, não, travou. não. Voltou. Voltou? Voltou. Alguém conhece a música Cristo seja em mim, de Pedro Valença? Acho que não. Não sei. Se você cantar um Pois é. pedaço aí, às vezes. Não, eu só li aqui rapidamente acho que é o refrão dela, né? No Spotify acha. Vou Cristo procurar. seja em mim. Cristo seja em mim. Em todos os sentidos, Cristo esteja em mim. É tudo o que eu preciso. Cristo faz de mim alguém mais parecido com o que há em ti. E que não permaneça mal o que insisto ser. Que antes o teu amor defina o meu viver. Me molde e reconstrua para que eu seja assim. Seja Cristo sempre em mim. Perfeito. Perfeito. A música é Bonito. linda. A música Lindo. é linda. A pessoa cantando. Versos Então, lindos. assim, porque o que eu peço nas minhas orações particulares é que, e a gente viu também esses dias aqui agora um vídeo de um casal fazendo o caminho de Compostela, um grupo, né, 3 casais de amigos fazendo juntos, e todos eles rezavam, pedindo que Deus fizesse deles pessoas melhores a cada dia. É isso. E Bonito. aqui está um exemplo de que um entra no território do outro, porque, é, porque eu pelejo para que ele veja o lado espiritual mais ainda do caminho. Uhum. E eu acho que ele peleja para eu ver a coisa estratégica do caminho. Ele fica assim, nós dois. Eu querendo mostrar o lado espiritual do caminho e ele querendo me mostrar a parte prática do caminho, né? Aham. Então, é um exemplo É por, muito forte é de. por isso que é bom fazer em casal. Exato. É bom mesmo. É bom mesmo. Eu fiz com a Vamos ver Ana, o que, que a vai gente dar, foi de Fátima a mas acho que vai dar Santiago, bom. depois fizemos agora em família, foi maravilhoso, né? Quando eu fiz, eu conheci um português que ele fazia o caminho, ele fazia o caminho um ano, no ano seguinte a esposa dele fazia partes do caminho, né? E que era, como é que ele chamava isso? Oh, meu Deus, ele deu um nome, que era um momento de cada um para cada um, Uhum. né? Eu vou colocar. E E muito bonito, assim, a forma como ele colocou, talvez eu não saiba descrever aqui com clareza, mas era isso, que ele fazia um ano, o ano Bonito. seguinte a esposa dele fazia, para que cada um pudesse se encontrar com consigo próprio e independente do outro. Eu Bonito. achei aquilo Tenho também visto muito muito legal. vídeo sobre o caminho de vários, o francês, o português. Eu tenho assistido muito mais do que ele até. E eu tenho percebido muito, porque espiritualmente falando, eu tenho uma sensibilidade maior de percepção. Uhum. E eu tenho notado muito que a maioria é a coisa mais prática, sabe? Ah, vou fazer o caminho, mas é o caminhar. É o que eu Na tô, minha cabeça e no é meu o que eu coração, disse a desde que eu respeito quis fazer, daqui. não é isso. É o que eu disse. Às vezes E a na hora que você pessoa falou, eu ainda falei, eu se ainda liga a uma sussurrei para coisa, mas, Paulo aqui. mas É, eu acho que se você fizer só por caminhar, você vai fazer quantas vezes são necessárias, você vai voltar do mesmo jeito. isso. E vai continuar fazendo, E vai porque continuar fazendo. Então, se você fizer com a vontade de perceber Deus em todas as situações, de tudo que você cruzar no caminho, você vai voltar uma pessoa diferente. com Porque aquilo vai certeza. mexer com você. E Gente, eu separei o vídeo desses 3 casais. Ontem eu fiz questão dele assistir comigo, para ele entender a percepção do caminho feito só por fazer o caminho e do caminho espiritual feito com a vontade de sentir a Jim percepção Lee. mesmo de Deus no caminho. Uhum. Aí gente, ele viu a eu diferença. comigo aconteceu diferente, porque eu fui só por Menos de um minuto, fazer. desculpa, gente, tem Fui menos de um só minuto. por fazer, caminhar e voltei completamente transformada e abatida por uma fé que eu não tinha. Aí. Às Isso é vezes você muito achou comum. que foi só caminhar. Aí Isso é Deus muito abriu comum, seu Cláudio. coração. Isso é muito Você tem comum que estar acontecer. aberta. Aham. Independente, assim,
sei lá, você acha que não tá ou tá, não sei, mas eu acho que aqui dentro vai muito da vontade Eu acho que de. sempre acontece alguma coisa, É, mesmo quando a gente não quer. Mesmo quando o caminho ele arrebata. Boa. Nós vamos, nós vamos encerrar bem, porque já terminou o tempo, mas eu agradeço demais aí. Pena que a Lenora não conseguiu